Aleluia. Muito bom dia. Bom dia para nós. Dá um bom dia à pessoa que está do seu lado. Talvez se chegou e não teve a oportunidade de dar um bom dia a ela ainda. Fala bom dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã. Amém. Fala se está feliz. Está contente. Está feliz e está contente. E aí é porção dobrada, né? Está feliz e está contente é maravilha. A gente está aqui com um casal nos visitando. Eu creio que são convidados da Joy, né? Sejam muito bem-vindos. Alguém que está do lado aí do casal, por favor, estende a mão. Cumprimenta eles. Nicky, come on, man. Show some love, man. Por favor, cumprimenta esses irmãos. Sejam muito bem-vindos, Deus abençoe. Eu sei que é a primeira vez, às vezes, está chegando num lugar e fala assim, caramba, que povo chato. Eu só vim aqui para o que me convidaram, mas que não é o caso deles. E esse povo vem me cumprimentar e tal. É porque aqui vocês são bem-vindos. Amém? E que Deus abençoe vocês. Tem mais alguém? Eu creio que não. O primo já é de casa. E os demais fazem parte aí da família, né? Estamos num feriado, no meio do final de semana. Alguém já disse que feriado no final de semana não serve para nada. Mas, na verdade, é muito significativo esse feriado, né? São, como a Joy falou, são 250 anos dessa terra. E o Senhor aqui nos plantou nesse lugar. Você fala assim, mas a gente está vivendo um momento difícil. É por isso que a Bíblia te chama para ser luz do mundo. Tá certo? E nós abençoamos essa nação. Nós abençoamos esse governo para que o Senhor dê sabedoria a cada passo, a cada decisão. Aí se fala, as decisões são o que são. Mas o Senhor continua sendo soberano sobre todas as coisas. Tá certo? Então, nos alegramos pelos Estados Unidos que têm nos acolhido. E aqui tem sido a nossa casa, tem sido a nossa morada. Tem sido o lugar onde o Senhor nos chamou para prosperar e para viver a plenitude de Cristo Jesus. Você crê nisso? Você entende isso? Porque pode ser que, com o tempo, o brilho foi se perdendo. E normalmente nós perdemos o brilho quando nós colocamos os olhos nas coisas. Naquilo que o homem pode dar, naquilo que uma nação pode dar. E até pode. Mas quando nós entendemos que essa é uma nação abençoada, mas os nossos olhos continuam colocados no Senhor. Ele é o Senhor de toda a terra. Ele é o Senhor de toda a terra. Amém? Então nós respeitamos a lei do homem, nós andamos debaixo da lei do homem, mas existe uma lei que é soberana. Soberana, que é a lei de Deus. E é esse reino que nós fazemos parte. E diante desse reino, todos os outros reinos já se dobraram. Foi o que Daniel profetizou, não foi? Virá um, vindo do alto, que despedaçará todo o reino humano. Então, é isso que nós precisamos entender. O Senhor governa. Fala, o Senhor governa. Agora fala, o Senhor governa a minha vida. Amém? Domingo passado nós falamos sobre a necessidade de nós termos sabedoria. E o princípio que demonstra a sabedoria, ou que da onde vem a sabedoria, a sabedoria ela tem origem, tem princípio e tem propósito. Fala, sabedoria tem origem, tem princípio e tem propósito. A origem é Deus. Deus é a origem da sabedoria. O princípio é o temor de Deus, é o que dá o pontapé inicial para que nós possamos receber sabedoria. E o propósito da sabedoria é para que nós possamos revelar a justiça de Deus e viver de acordo com a vontade do Senhor. Basicamente, essa foi a mensagem do domingo passado. A sabedoria tem origem, tem princípio e tem propósito. Tá certo? E hoje eu quero continuar falando sobre sabedoria.
uma vez que eu recebo sabedoria, uma vez que eu entendo que eu preciso da sabedoria para viver, para tomar decisões, agora eu preciso entender que essa sabedoria vai me acompanhar nos ciclos da vida. Nós não temos controle sobre os ciclos da vida. Temos? Não temos. Mas nós podemos levar para cada ciclo a sabedoria. Então, mais uma vez, vou incomodar você e falar assim, eu não tenho controle sobre os ciclos da minha vida. Estou esperando você falar, você que não falou. E eu não tenho controle sobre os ciclos da minha vida. Mas eu consigo e posso levar a sabedoria para cada ciclo. E é isso que eu quero falar nessa manhã. O texto base, o título dessa mensagem é Vivendo os Ciclos da Vida com Sabedoria. Eclesiastes 3,15 fala assim, o que é, já foi. E o que será também já foi. Deus fará vir outra vez o que já passou. Como eu ministrei sobre sabedoria semana passada, e basicamente o personagem principal daquela mensagem foi Salomão, então eu li a semana passada Provérbios, Eclesiastes e Cantares. E lendo Eclesiastes essa semana, esse versículo me veio ao coração de uma maneira diferente. Porque parece um versículo que, assim, quando você lê pela primeira vez, coloca de volta o versículo aqui, por favor. Quando você lê o versículo, você fala assim, esse versículo, para onde que vai esse negócio? O que é, já foi. E o que será também já foi. Deus fará vir outra vez o que já. Te dá a ideia de um ciclo? De um processo? E foi justamente isso que o Espírito Santo ministrou ao meu coração. Todos nós vivemos ciclos. Existem ciclos naturais, como as estações do ano, outono, inverno, verão, primavera, é um ciclo. Nós estamos na Flórida vivendo o quê? Agora, exatamente. Se bem que a gente só vive o verão aqui, né? Mas o verão de 2026 voltará em 2027? O verão que nós estamos vivendo em 2026, nós iremos viver um outro verão em 2027? Então você entende que é um ciclo natural. O sol, ele começa o dia, tá certo? E a noite estabelece um novo ciclo no mesmo dia. Isso faz parte da criação. Enquanto houver dia e noite, vai haver as estações do ano, para que haja plantação e um ciclo. Quem planta, passa pelo processo para um dia colher. Então, a nossa vida, ela é revestida de ciclos. Existe o ciclo biológico. Quantos nasceram? Fala amém. Ela envelhece, e se Jesus não voltar, o que acontece? O que acontece, Mila? Morre. É o ciclo natural da vida. E o ciclo espiritual? Tem o ciclo espiritual? Espiritualmente, parece que é um pouco diferente. Quando o ciclo biológico acontece na sua vida, quando você nasceu, você estava morto? Não, você não estava morto, você nasceu porque Deus te deu vida. Espiritualmente, a palavra fala que eu estava morto. E quando eu recebo o espírito de vida, começa uma nova estação, que é a estação espiritual. Então, na estação espiritual,
eu vou aprendendo a crescer como uma nova criatura, um novo ser, passando pelos princípios. Tudo que tem vida cresce. Fala, tudo que tem vida cresce. Onde tem vida, tem crescimento. E foi justamente o que o rei Salomão, uma pessoa sábia, a Bíblia trata ele como uma pessoa superdotada com relação à sabedoria, porque recebeu de Deus. Esse cara, no livro de Eclesiastes, ele escreve que tem um tempo para todas as coisas, e que tudo na vida tem um ciclo, que a sabedoria pode acrescentar o crescimento, ou se nós não entendermos os ciclos da vida, nós continuaremos dando volta até nós entendermos o que Deus tem para nós. Quantos têm a impressão que às vezes você está andando em volta e as coisas não estão acontecendo? Entende o que eu estou falando? Sabe por quê? Porque eu ainda não consegui discernir o ciclo de Deus na minha vida. Eu estou paralisado, sem entender, compreender o que Deus quer, achando que as coisas vão mudar simplesmente porque eu faço parte do meio. As coisas não mudam porque eu faço parte do meio. As coisas mudam quando eu, de alguma maneira, faço que o meio que eu viva seja algo diferente. A sabedoria tem origem, e tem princípio, e tem propósito, como eu falei. Em Eclesiastes 3, Salomão nos ensina que existe um tempo determinado por Deus para cada propósito debaixo do céu. Romanos 8, 28, o que fala? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu soberania de Deus. Quando Paulo e Silas, eles foram colocados lá naquela prisão, por eles estarem vivendo os ciclos que Deus tinha para ele, para os dois. Aí eles tinham uma opção. Isso porque você precisa ter convicção no teu coração que você está vivendo o propósito de Deus. Resultado não é propósito. Propósito é diferente de resultado. Você pode viver o propósito e ter resultado, mas às vezes vivendo o propósito nem sempre você vai ter todo o resultado como você espera. Você entende o que eu estou falando? Não. Então, quando Paulo e Silas, eles estavam lá vivendo o ciclo de Deus e vivendo o propósito de Deus e foram colocados naquela situação, aí eles tinham duas opções. Naquele momento, naquele ciclo, na verdade, nos ciclos que nós passamos, nós temos duas opções. A primeira opção, eu levo para o lado emocional e me fragilizo. E pergunto, Deus, por quê? Por que eu, sendo o que sou, estou passando por isso? Segunda opção, aquele que entende o ciclo de Deus, entende o propósito de Deus, fala, Deus, eu não entendo, mas eu sei que o Senhor está no controle dessa situação. E então louve, simplesmente louve, porque na vida nós iremos sempre ter, basicamente, esses dois comportamentos. Ou eu tenho dúvida e ando por sentimento e pergunto e não entendo, ou eu tenho a convicção que eu estou posicionado debaixo da mão de Deus, e eu adoro a Deus por aquilo que eu estou vivendo nessa estação. E quando Deus vê alguém que entende o propósito, entende o ciclo que ele está vivendo, e às vezes está sofrendo, e mesmo assim ele levanta a voz em adoração e diz, Senhor, o Senhor não perdeu o controle do que eu estou vivendo. O Senhor é soberano. Eu estou aqui passando um perrengue porque sou falho e às vezes a minha força é pouca. Mas o Senhor continua dando a palavra, o Senhor continua dando o momento, o Senhor continua declarando o tempo certo para as coisas acontecerem na minha vida. Então, quando eu espero, eu posso esperar com esse coração cheio de esperança, ou eu posso esperar com o coração cheio de dúvida, cheio de perguntas,
e que às vezes faz parte. Eu até posso ter perguntas, eu creio que alguém falou isso hoje. Nós até podemos ter perguntas, mas as minhas perguntas não podem me paralisar ou não podem me parar dentro do propósito que Deus tem para mim, porque dentro do propósito de Deus o que é já foi e o que será já aconteceu. Então, quando Deus olhava para Silas e para Paulo e Silas naquela situação, Deus já tinha visto aquele cenário? Já tinha visto ou não tinha visto? Já tinha visto. Mas a ação, a atitude de alguém que está claro, que tem a coerência daquilo que está vivendo e fazendo, isso abre o céu. Isso move o céu. Isso faz Deus levantar ele do trono. Você entende o que nós estamos falando, não? Então, tudo tem um tempo determinado por Deus. Eclesiastes 3:11. Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que este possa descobrir todas as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. Por que muitas vezes nós ficamos agoniados com as coisas desta vida? Porque nada nessa terra vai te preencher plenamente. Você até pode estar ocupado com uma tarefa, mas depois que essa tarefa acabar, entra o vazio. Você fala, meu Deus, por que eu estou gastando tanta energia? Por que eu estou tão vazio dentro de mim? Porque Deus colocou no coração do homem a eternidade e não revelou todas as coisas para o homem, justamente para que o homem pudesse aprender a depender da soberania de Deus. Salomão compreendeu que tudo se torna belo, elegante e significativo quando acontece no tempo determinado por Deus. Em sua sabedoria, o Senhor escolheu não revelar todas as coisas ao ser humano. Você sabe o que vai acontecer amanhã com você, Fernando? Alguém aqui sabe? E o homem busca no homem para poder compreender o que vai acontecer amanhã. Porque o ser humano, ele tem uma necessidade. A eternidade te leva a querer compreender o que vai acontecer amanhã. Você é um ser eterno. Mas só que essa eternidade só pode ser revelada através de Deus. É Ele que revela o fim no começo. Tá certo? Amém? Amém? E a primeira coisa que a sabedoria nos leva a entender é: a sabedoria nos leva a confiar no quê? Na soberania de Deus. A pessoa sábia, ela crê na soberania de Deus. Cara, como o louvor ministrou de uma maneira, tem sido muito bênção, mas eu estou aqui, eu estou ligado, e aquilo que vocês ministraram, basicamente, vocês já ministraram a palavra cantando, através de exemplos. Quando Eliseu, ele profetiza, foi Elias ou Eliseu? Só tem dois, né? Os dois profetizaram na questão que não foi Elias que profetizou que iria chover, não? Elias. E nessa situação, depois que ele profetizou, depois que ele fez, que ele liberou essa palavra, ele foi perseguido. E ele entrou em crise. Normalmente, quando vem uma perseguição e uma pressão, o que acontece com a gente? Pode falar. A gente entra em crise. Porque eu perdi o controle da situação. Enquanto Elias estava profetizando, ele achava que estava no controle. Mas depois de profetizar, a gente sabe que Jezabel vai atrás de Elias. E Elias vai para onde?
Se Deus é soberano para me enviar para profetizar a palavra, Ele não é soberano para me cuidar contra a Jezabel da vida? E Deus vai até onde Elias estava e fala: Elias, o que você está fazendo neste lugar, Elias? É porque só eu fiquei. Só eu sou íntegro a ti, Deus. E Deus fala assim: Elias, não se ache, Elias. Tem mais 7.000 que eu conto sobre a face da terra, que não dobraram os seus joelhos a Baal. Deus, Ele continua sendo soberano. E isso precisa ser ministrado ao nosso coração. Quando Eliseu e o servo dele também passam por outra perseguição, porque agora Eliseu profetizou aquilo que o rei iria fazer contra o povo de Israel, e o rei manda buscar Eliseu querendo prendê-lo, e Eliseu estava num lugar determinado juntamente com o servo dele. Pela manhã o menino saiu da tenda, e quando ele sai da tenda ele tem uma surpresa. Quem que estava do lado de fora? O exército do... Você às vezes se sente assim? Parece que estou cercado. Há muitos anos atrás, alguns, nós estávamos num outro local e a Poli estava ministrando esse louvor. Parece que eu estou sendo cercado, mas na verdade eu estou sendo guardado. Por quem? Pelo Senhor. Porque o Senhor, a sabedoria reconhece a soberania de... Aí o servo de Eliseu vai falar com Eliseu: olha, o exército inteirinho está aí fora. Para prender um homem precisa de um exército. Precisa? Não precisa. Mas aí Eliseu fala assim: filho, eu creio na soberania de Deus. Porque alguém que crê na soberania de Deus tem visão espiritual. E Eliseu faz uma oração, que eu preciso dessa oração. O que Eliseu ora? Deus, abra os olhos do menino, para que ele possa ver os exércitos do Deus vivo, que estão nos guardando, nos protegendo e nos livrando. E a palavra fala que os olhos foram abertos e o menino viu carros de fogo, carruagens de fogo, presença de Deus. E o menino fala: e o que a gente faz? Agora ele ficou corajoso. O que a gente faz? Não faz. É Ele quem faz. Eu só preciso crer que Ele é soberano em todas as situações. Tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito, debaixo do quê? Você está debaixo do céu? Só se aproxima um pouco quando você anda de avião, né? Então, todas as coisas, o Salomão está falando assim: tudo tem o seu tempo determinado, gente boa! A volta de Cristo já está determinada pela soberania de Deus. E a Bíblia fala que Deus determinou isso pela sua onisciência, pela sua soberania. E essa palavra tempo não significa simplesmente tempo cronológico. Eu conto o meu dia pelo Cronos, por 24 horas. O relógio de Deus faz o tic-tac, tic-tac, tic-tac diferente do nosso. No tic-tac de Maria e Marta, tinha um tempo. No tic-tac do relógio de Jesus, tinha outro tempo, porque o tic-tac do Senhor, Ele é soberano. Então, o tempo de Deus, ele é um momento
apropriado, é o Kairos. No Kairos de Deus tudo está pronto. A igreja está pronta. O arrebatamento já aconteceu. Tudo está pronto, até o marciano está pronto no Kairos de Deus. Não sei se você consegue crer nesse milagre. Está pronto. É um tempo apropriado, a ocasião determinada para cada acontecimento. E esse homem consegue entender que a vida não é governada pelo improviso ou pela injustiça. Hoje nós estamos aparentemente vivendo uma injustiça. Quem entende isso? Pode falar, gente boa. Às vezes eu me sinto injustiçado. Foi o que aconteceu com Abacuque. Abacuque foi enviado para fazer uma obra e no meio daquele processo todo ele fala assim: Deus, eu me sinto injustiçado. Porque o que prospera aqui é a injustiça. Eu falo, ninguém ouve. E Deus fala: Abacuque, vem para cá. Vem entender a minha soberania. Nós não entendemos soberania no plano terreno. Deus precisou tirar Abacuque do plano terreno e colocar ele num plano espiritual. E fala: Abacuque, daqui de cima eu vou te revelar o que eu nunca deixei de fazer sobre a terra. Abacuque, não começou em você, homem de Deus, e não vai parar em você. Deus continua sendo soberano na sua geração, na minha geração e nas próximas gerações. Porém, eu preciso ver, eu preciso ter esse entendimento. João 2, 3-5. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos seus serventes. O que ela falou? Soberano é Ele. Eu tenho uma necessidade. E porque nós temos necessidades, nós vamos até a quem? Até Jesus. E está tudo certo, é isso mesmo. Mas quando você entrega uma necessidade para Jesus, entrega, o que quer entregar? O que quer entregar? O que quer entregar, Fabrício? Entregar o que é no original, o grego? Entregar. Quando eu entrego essa Bíblia para minha esposa, ela não está mais nas minhas mãos. Eu entrego para Deus. Me dá de volta, Deus. Está demorando demais. E Deus devolve. Maria entendeu algo que nós precisamos entender. O mestre não agiu no meu tempo. O mestre, não é que ele falou que não iria fazer, ele falou ainda não é chegada, porque, gente boa, olha para mim aqui, nesse relacionamento nós precisamos entender quem é quem. Ele é Senhor, absoluto, soberano sobre a minha. Eu entrego a necessidade para Ele. E no momento que eu entrego isso, aí eu passo a confiar na soberania dEle. Façam tudo o que Ele mandar você fazer. Faz sentido encher 6 talhas de água para quem precisava de vinho? Faz sentido, Fernando? Faz sentido? Não faz sentido. Mas façam tudo o que Ele mandar fazer. Você quer ver milagre na tua vida? Você quer ver o sobrenatural na tua vida? Você quer ver a soberania de Deus na sua vida? Façam tudo aquilo que Ele mandar você fazer. Maria entendeu, Deus não respondeu no meu tempo. E rapidamente ela entrega a soberania nas mãos de Jesus. Porque a soberania de Deus, ela é incontestável. E a sabedoria me leva a entender e reconhecer a sua soberania. Posso ouvir um amém? Amém? Tem uma frase aí no seu boletim?
Leia, por favor. Levei o problema até Jesus. Resolveu? Eu dei o primeiro passo. Porque sem fé é impossível. Eu entreguei nas mãos daquele que não falha. E agora eu preciso confiar que no tempo certo, no tempo determinado por Ele, Ele cumprirá a vontade dEle. A sabedoria de Deus nos leva a confiar quando não entendemos as circunstâncias. Que dificuldade que nós temos. A sabedoria de Deus nos ensina a esperar o tempo certo do Senhor. A soberania de Deus nos liberta da ansiedade de tentar controlar o futuro. Quem deseja controlar o futuro? Ainda bem que aqui não. Aqui todo mundo entregou a sua vida ao Senhor. Estava vendo um filme ontem, Barca Furada. Não perca teu tempo com ele. Eu resisti, mas não aguentei. Vou dormir que eu ganho mais. É quando o AI tenta implantar no ser humano essa sabedoria. Quem tem uma secretária eficiente no bolso? Todos nós temos. É ruim? Eu falei domingo passado, não é ruim, não é ruim. Mas, por que nós queremos tanta informação? Porque nós queremos controlar o futuro. Nunca se viu uma geração tão doente quanto essa. Antes a quantidade de médicos era assim, enorme. E quem trabalhava na área, nada contra, faz parte. Mas o que nós precisamos aprender como povo de Deus? Detectar onde está o problema e ter sabedoria. Por que a gente vive ansioso? Por que a gente vive preocupado? Porque nós queremos resolver o amanhã, ele não nos pertence. Ele pertence ao Senhor. Eu preciso confiar que esse dia é o dia que o Senhor fez. E entregar a resposta que eu estou esperando. Quem está aí na porta batendo, fala, Deus me responde, Deus me responde. Você já mudou até o nome, eu sou a viúva. A viúva, estou batendo na porta do rei. Eu estou batendo na porta do rei. Deus me responde, Deus me responde, Deus me responde. E nesse Deus me responde, quanto mais você pergunta, Deus me responde, mais a ansiedade cresce no coração. Pelo amor de Deus, eu pago esse profissional para me dar um norte. Ele não me fala nada, eu fico agoniado. E aí, Jesus, como é que vai ser esse negócio? É porque eu quero controlar aquilo que está nas mãos do Senhor. E eu preciso aprender a entender que as circunstâncias não estão no meu controle. O sábio não tenta competir com a sabedoria divina. Ah, se não vai fazer nada, então eu vou bater na outra porta. Vou ter nada contra a você ser proativo. Mas se você fez aquilo que você já deveria fazer, porque tem uma parte que você tem que fazer. Se você já fez isso, confie. Viva em paz. Aprenda a ter paz no meio das lutas, no meio das adversidades. É muito difícil, humanamente é impossível, mas espiritualmente é possível. Eu ter paz no meio das adversidades, eu ter paz no meio da luta, porque você é um pacificador, você é filho da paz. Como consequência, você tem paz dentro de mim. Fala, eu tenho paz dentro de mim. Fala, profetiza, eu tenho paz dentro de mim. O sábio não tenta competir com a sabedoria divina, mas aprende a descansar nela e a se submeter ao seu governo. Segundo lugar, antes de que tudo existisse, a sabedoria já estava presente. Provérbios 8, 26 a 30. Deus ainda não tinha feito a terra, nem os seus campos, nem sequer o princípio do pó do mundo.
Eu estava lá quando eles preparavam os céus, quando traçava o horizonte sobre a face do abismo. Estava lá quando ele firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar os seus limites, para que as águas não transgredissem a sua ordem. Quando ele compunha os fundamentos da terra, eu estava com ele e era o seu arquiteto. Antes da primeira partícula da terra existir, a sabedoria já estava presente, porque é um atributo de Deus. A criação foi formada com ordem, limites, beleza e propósito. Fala ordem, limites, beleza e propósito. Portanto, a vida humana floresce quando se submete à sabedoria do Criador. Assim como Deus estabeleceu ordem no cosmos, Ele deseja estabelecer ordem, limites e propósito na minha vida. Terceiro lugar, o sábio ou a sabedoria aprende e amadurece por meio do quê? O que é aprovação? Está vendo como nós temos um conceito errado e distorcido da palavra? Nós não queremos ser provados, porque a provação é a prova da minha ação. Quando eu sou provado, eu estou revelando a minha essência. E Deus permite a provação bater na porta de todos nós. Existe uma diferença entre tentação e provação. A tentação, ela revela o que está ruim dentro de você, a tua parte pecaminosa. E só quem tenta é Satanás. Deus nunca vai te tentar, Deus ele vai te provar. Porque a provação, o sentido da provação é extrair de você a sua fé, provar você, fazer você crescer para ser parecido com o Senhor Jesus. E tem duas maneiras de nós aprendermos. Eu posso aprender com o exemplo dos outros e ser smart, ou eu posso aprender com os meus próprios exemplos. Quem quer ser aprovado pelo Senhor? Só quem quer ser aprovado pelo Senhor, levanta a mão. Agora eu vou mexer com você. Juan, tu quer ser aprovado, Juan? Sim, levanta os pés também, Juan. Só tem uma maneira de você ser aprovado. Sabe qual é? Passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Estou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus. Isso é difícil. É difícil, gente. Se eu não tiver entendimento que a prova me faz bem, a prova te prepara. Lembra quando você tinha prova marcada e você não estudava na escola? Aqui não tem ninguém assim. Quem não estuda, busca o quê? Busca cola. Sempre tem alguém inteligente. E alguém que faz parte de uma facção na escola, não é? Mas quem quer ser aprovado, se prepara para poder passar pela prova. Porque sabe que a vida são estações. Quanto mais eu demorar na mesma estação, mais cansado e mais tempo eu vou passando no mesmo lugar. E Deus deseja te provar e te aprovar. Provar e aprovar. Provar e aprovar. Provar e aprovar. Até que você seja parecido com Ele. Então, por favor, começando por mim, que a gente tire essa mentalidade que a prova é ruim. Não, a provação faz parte daquele que quer ser parecido com Jesus, porque a prova, o fogo, revela a essência do ouro e queima toda a escória. Só tem uma maneira de você extrair o que é precioso da azeitona, é quando ela é prensada. Quando ela é prensada, é extraído da azeitona o que ela mais tem de valor.
Uma coisa é uma azeitona sem ser provada. E outra coisa é uma azeitona passando pela... Que tipo de azeitona você quer ser? Então, a provação faz parte da nossa história. Possivelmente, você está vivendo uma provação nesse momento. E eu não sou profeta do caos. Eu simplesmente estou lendo o que a palavra fala. Romanos 15:4. Pois tudo o que no passado foi escrito para o nosso ensino foi a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos... Tem consolo e tem esperança para nós? Sim ou não? Sim, eu estou passando por uma prova porque eu sou filho e porque Deus deseja me aprovar. Quando Deus apresenta Jó como uma referência na terra, o que Deus estava falando para o mundo, inclusive para Satanás? É um homem íntegro, justo e que se desvia do mal. Mas tinha uma prova que Jó ainda não tinha passado. Uma prova difícil. A prova difícil, ela só vem para aquele que está preparado. E depende do Senhor. E você vê que Jó, naquele momento, que ele é provado pelo Senhor, os primeiros capítulos, toda aquela prova extraiu uma boa essência de Jó. A gente sabe todo o contexto do livro, que em um momento Jó meio que cambaleou. Foi questionar a Deus. E Deus fala para ele assim: Jó, quando eu estava criando o mundo, Jó, onde você estava? Quando eu coloquei fundamento na terra, Jó, você estava onde? Me lembra? Eu não lembro. Jó, quando eu coloquei nome às estrelas, Jó, cadê você, Jó? Jó falou: realmente, é diferente. Então, isso precisa acalentar o nosso coração, porque quem está passando pela prova precisa ter paciência e consolo das Escrituras. Quem te consola no momento da prova? Meu irmão e minha irmã. São as Escrituras que me consolam. Eu estou esperando uma boa notícia. A boa notícia, ela virá, meu irmão, não se preocupe. Mas quando você está passando pela prova, tenha esperança e busque na Escritura o consolo que só Ele pode te dar, acalmar o teu coração. Quando Ele fala: filho, filha, eu não desisti de você, os meus olhos, você não está isenta da minha presença. É nas Escrituras que eu encontro consolo, é nas Escrituras que eu renovo a minha esperança. A prova faz parte da vida de todos aqueles que querem ser aprovados. Por isso, muitas vezes, o mesmo teste volta. Alguém já ficou de recuperação? Não precisa levantar a mão, não coça a cabeça, faz de conta que não foi com você. A recuperação é ruim. Para quem vai lá, tem que acordar cedo quando os amigos estão lá na piscina do clube, tomando banho de piscina e jogando futebol o dia todo. E eles falam assim, naquele tempo tinha o WhatsApp. What's up, man? Estou na recuperação. Eu estou indo para o clube de campo tomar banho de piscina. Sabe quem fica em recuperação, o que ele vai ver na recuperação? A mesma coisa que ele viu todo o ano. É mais uma oportunidade para provar. Fala a recuperação. É a oportunidade que Deus está me dando para mim ser aprovado. É a graça de Jesus, porque Deus o tempo todo quer nos aprovar. E não é pela média. Quer nos aprovar com excelência. A sabedoria nos ensina a aproveitar cada oportunidade para mudar. Tiago 1, 2 a 4. Meus irmãos, tenham por motivo de grande
O quê? O fato, o que é um fato? O fato é o quê? Vai passar por provas. Tende por grande alegria o motivo de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos, íntegros, sem que lhes falte nada. As provações não têm apenas o propósito de nos fazer resistir, mas de nos transformar. Quando Deus permite, na soberania dele, Sadraque, Mesaque e Abidnego, ou Isaías, Misael, qual é o nome do outro? Ele, eu acho que não é esse, mas vamos lá. Quando Deus permite Sadraque, Mesaque e Abidnego ser lançado na cova dos leões, na fornalha ardente, falar de mim, posso não? Eu acho injusto. Você, não sei. Quando Deus Pai permitiu o Filho dele ser crucificado por mim e por você, vou falar de mim, que não presto para nada. Eu acho isso injusto. Só que a morte de Cristo, aos meus olhos que é injusta, abriu o reino de Deus para nós. E nos colocou assentado juntamente com Cristo nas regiões celestiais. Quando Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles falaram para o rei da Babilônia: ó rei, fique sabendo, rei, que se o Senhor nos jogar na fornalha de fogo, ardente 7 vezes mais, se o Senhor nos livrar, livrou. Se Ele não livrar, nós não adoramos os teus deuses. Eu creio que Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles entraram de uma maneira na fornalha. E depois de terem um contato com o quarto homem, eles saíram de lá diferentes. Talvez você está na fornalha. Mas lá na fornalha tem a presença do quarto homem. E até o rei se levanta e fala assim: eu lancei 3. Tem 4. E depois dessa situação se liberou um decreto na Babilônia para que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego fossem adorados. Então, às vezes, nós passamos por lutas, passamos por provações, passamos por adversidades e achamos que estamos sozinhos. A perseverança transforma a prova em maturidade, produzindo um caráter íntegro e uma fé completa. Cara, teve um tempo da minha vida e na vida da minha família que eu falava: Deus, quando é que essa prova vai acabar? Eu procurava preservar minha esposa e meu filho o máximo que eu podia, porque eu sabia que o negócio era comigo. E Deus não me livrou, porque eu precisava passar. A diferença é que Ele sempre esteve lá. Hoje eu olho para trás e falo: Deus, foi muito bom o Senhor ter me prensado, ter me pressionado e fazer tudo aquilo que o Senhor
já fez na minha vida. E eu sei que tem muitas outras coisas que Deus ainda vai continuar a fazer. Mas a perseverança transforma a prova em maturidade, produzindo um caráter íntegro e uma fé completa. Mateus 5,48. Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está onde? Alguém perfeito é alguém completo. É alguém que encontrou em Deus todo o suprimento que ele precisa. É alguém que passa por lutas, passa por adversidades, mas encontrou no Pai o amadurecimento, encontrou no Pai a maturidade, conhece, o maduro é aquele que conhece o coração do Pai. Hoje, mais do que nunca, o Caleb me conhece mais do que qualquer outra estação da vida dele, porque ele está amadurecendo, então eu tenho condições de revelar mais o meu coração para ele. Ontem nós estávamos conversando lá em casa, ficamos quase 1 hora falando sobre vários assuntos, e eu pude revelar muitas coisas que estavam no meu coração, porque hoje o filho amadureceu. Quando você amadurece, Deus quer revelar o coração dele para você. Ele só está esperando nós darmos um pequeno passo para crescer. Porque Deus tem tanta coisa para revelar a cada um de nós. E quando nós conhecemos o coração do Pai, quanto mais você conhece o coração do Pai, mais você identifica a sua bondade e a sua graça. Ele é bom, e Ele cuida das nossas vidas. E Ele nos ensina a ter sabedoria em todas as estações da vida. Alguém perfeito significa alguém que alcançou a maturidade, que está completo em seu desenvolvimento. É a ideia de uma pessoa que passou pelos processos de Deus e foi sendo amadurecido, e foi sendo aperfeiçoado pela fé. Assim como um fruto que chega ao ponto certo para ser colhido. Quando você vai escolher uma fruta na árvore para comer, você escolhe a verde ou você escolhe a madura? A madura. Assim é Deus conosco. Ele nos plantou e nós estamos na árvore dele, esperando que nós possamos amadurecer para que ele nos envie como o bom perfume, o bom aroma. O cristão maduro é aquele que permitiu que as provações produzissem o crescimento em sua vida. Então pare de lutar no meio da prova. Não desista na prova. O Ronald, ele tirou a carteira de caminhão, né, Ronald? Motivo de quê, Ronald? Perseverança. Porque o homem maduro não desiste da prova. Não vou falar não, fale você. Quantas? Fala assim, o homem maduro não desiste das provas. Ele vai até o fim, até receber a aprovação de Deus. Quantas vezes você está? Eu ligava para ele quase toda semana. 11ª, vamos lá, meu irmão. É nessa. Não fui na 11ª, 12ª, mas eu incentivava. Porque isso vai revelando o caráter do que está lá dentro. Isso se aplica para qualquer coisa na vida, meu irmão. Estou andando com Jesus, encontro prova, encontro dificuldade e eu desisto. Aí o que vai acontecer? Volto para o final da fila. E Deus fala assim, let's do it again. Taran, taran, taran. One more time. Taran. Aí outra prova, desistir. Aí Deus fala assim, let's start again. Eu não desisto de você. Você pode desistir da prova, mas Deus não desiste de você. Let's start again. Tarará, tarará. Até você falar prova. Prova é sinal de aprovação. Eu vou seguir em frente. Os heróis da fé estão lá na galeria, sabe por quê? Por um único motivo. Porque eles não desistiram. Anda mais devagar, it's okay. Anda mais devagar, mas não desista, não para, porque a sabedoria te ensina a seguir em frente. Você começou um projeto de ganhar o coração de alguém, está difícil? Não desista.
Você está na frente de um ministério, está difícil? Não desista! Porque a sabedoria não desiste dos processos. A sabedoria, ela te fortalece a você seguir em frente. Até um dia você falar assim, está aqui, Ronald, a tua carteira. Você ia na mesma drive license, no mesmo órgão para fazer os testes ou não? Ronald, he's coming again. Tem problema. Tem problema. Os anjos falam assim, Jesus, Marciano, he's coming again. It's okay. Let him come. Deixa ele vir. E se não for aprovado, that's fine. Put him back to the end of the line and start. Jesus, Marciano, he's coming again. Let him come. I'm ready for him. Deus não abre mão da minha e da sua vida. Quem acelera o processo ou retarda o processo? Sou eu mesmo. Porque o desejo de Deus para mim e para você é me aprovar e te aprovar. A sabedoria reconhece que Deus age através de princípios. Gálatas 6, 7, 8. Não se engane, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá corrupção, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Paulo ensina a igreja de Gálatas que começou a andar pelo Espírito, que não é difícil. E depois começou a querer misturar as sementes. E Paulo fala assim, em outra tradução, ó Gálatas, com falta de quê? Sabedoria. Se vocês estão semeando na carne, nesse contexto de provação que eu falei para vocês, um dia eu falei para Jesus, ou, loucura, né? Jesus, ou você fala comigo, ou você fala comigo. Por que eu estou colhendo tantos espinhos? Ele falou, faz uma conta rápida, Marciano. Você está colhendo espinho? Porque semeou o que, Fernando? A semente do espinho. Pare de semear a semente do espinho e você vai começar a ter uma nova. É simples assim? É, porque de Deus não se zomba. Ele sabe o tipo de semente que nós enterramos. Zombar de Deus é o querer viver na carne e colher as obras do Espírito. Não, não. Deus te chamou para ter uma semente espiritual. Na verdade, a semente espiritual já está dentro de você, se é que nós nascemos de novo. Jó 4:8. Segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, o que acontece? Isso mesmo, colhem. Por isso que a Bíblia nos ensina a fazer o bem a todos. Dente por dente, olho por olho. Não faz parte mais da nossa Constituição. Me fez mal. Jesus guarda o meu coração, para que eu possa fazer o bem. Porque Ele escolheu semear o mal. Escolha. Você pode escolher a semente, mas você não pode determinar a colheita. Mas eu procuro fazer o bem. Porque o bem vai produzir um fruto. Último lugar, a sabedoria confia no Senhor que permanece
o mesmo. Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. A carta de Hebreus é uma carta de ânimo para aquela igreja que tinha começado a andar de maneira correta. E a perseguição, as lutas, as adversidades, fez com que aquela igreja estava querendo retroceder. E o escritor de Hebreus fala assim: o mesmo Deus que fez lá, também vai fazer aqui. Então não desistam. As circunstâncias não mudam Deus. O Senhor que abriu o mar vermelho continua sendo poderoso. Às vezes você se depara em algum momento da vida que você tem que cruzar, mas você está diante de um mar vermelho fechado. Deus não mudou. Deus abriu o mar, porque tinha uma promessa para o seu povo do outro lado do mar vermelho. Deus fechou a boca dos leões, porque lá na Babilônia, a boca de Daniel não podia ser fechada, ele era um profeta. Pode jogar. Mas leão nenhum vai tocar nele. Lamentações 3, 22 e 23. Por favor, os meninos do louvor, venham para cá. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos. Por quê? As suas misericórdias. E o que mais? Grande é a tua fidelidade. Deus não muda. Ele foi fiel no passado. Ele é fiel hoje e para sempre será fiel. A sabedoria entende que Deus não muda. Conclusão. Eclesiastes 3,15 nos ensina que Deus continua governando a história e os ciclos da vida. O passado deve nos ensinar. O presente deve nos amadurecer. E o futuro deve ser entregue nas mãos do Senhor. A sabedoria não serve apenas para tomar boas decisões, mas também para nos capacitar a viver corretamente cada estação da vida. Ela nos ajuda a discernir os tempos, confiar no Senhor e permanecer firmes em todas as circunstâncias. Salmo 125, 1 e 2. Os que? Em quem? No Senhor. São como o monte que não se abala, faz o quê? Continua firme para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora para sempre. Os que confiam no Senhor. Onde está a sua confiança? Onde está a minha confiança nesse momento que nós estamos passando? Aqui a palavra fala que não se abala. Às vezes nós nos abalamos, ou não nos abalamos. Nos abalamos ou não? Nos abalamos, mas não somos paralisados, é diferente. Alguém abalado é alguém que até é balançado, até sofre um impacto, mas não é paralisado, porque a confiança dele está no Senhor. It's ok de você mostrar a tua fraqueza, it's ok de você falar assim, estou triste, estou abalada, ou estou abalado, faz parte da nossa natureza. Mas não serei parada, não serei parado, porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. O vento podia balançar as árvores que tinham lá do monte, mas não derrubava o monte.
E o Monte Sião cercava Jerusalém. Era um lugar de proteção. Assim como Jerusalém era protegido pelo Monte Sião, assim é o Senhor em volta da sua vida, todos os dias, todas as manhãs, quando você acorda, quando você sai para a sua rotina, Deus fala assim: acampa os anjos, libera os anjos, acampa os anjos, porque aí vai o justo, aí vai alguém que vai viver o ciclo da vida com sabedoria. O passado me ensina, o presente me prepara, o futuro gera esperança para mim confiar somente em Deus. Sabedoria para cada estação. Sabedoria para qual é a estação que você está vivendo hoje? Precisamos de sabedoria. Mãe, você precisa de sabedoria. Pai, você precisa de sabedoria. Pastor, você precisa de sabedoria. Todos nós precisamos da sabedoria, porque ela vai nos acompanhar nos ciclos da vida. Alguém que passa pelos ciclos da vida com sabedoria marca a sua geração. Salomão criou um impacto grande na geração dele, porque o atributo da sabedoria estava impresso nele. Deus quer imprimir sabedoria no seu falar, no seu agir, no seu comportar, por onde você andar. Porque essa sabedoria revela a justiça de Deus e te ensina a viver de maneira agradável. Coloque-se de pé, por favor. Pensa no que nós falamos. A sabedoria reconhece a soberania de Deus. A sabedoria sempre existiu. A sabedoria, o sábio entende que a prova prepara ele para ser aprovado. A sabedoria te leva a andar pelos princípios de Deus. E a sabedoria crê em Deus, porque Ele nunca mudou e nunca mudará. Ele é Deus. Nós iremos adorar o Senhor nesse momento. Onde é que você precisa aplicar essa palavra no teu coração? Onde é? Qual área que você precisa aplicar essa palavra no teu coração? Faça isso em oração, enquanto nós iremos adorar aqui. E na sequência eu quero orar pela minha vida e pela sua vida em nome de Jesus.